Diga glória a Deus. Amém. Deixa eu apresentar aqui os nossos pastores que nos visitam hoje. Quem vai ministrar a palavra também. Pastor Rafael, fica de pé, querida, por favor. Pastor Luiz Fernando, a sua enteada Ana. Vamos receber esses irmãos com alegria. Glória a Deus. Pode vir, Pastor Rafael. Pastor Rafael é do Ministério Verbo da Vida de João Pessoa, isso mesmo. E Pastor Luiz Fernando, que é do Verbo da Vida aqui de Santos, que nos apresentou, nos conhecemos hoje. E tenho certeza que Deus vai ministrar poderosamente ao seu coração nessa manhã, em nome de Jesus. Você está aqui por um propósito e você vai receber do Senhor, amém? Glória a Deus. Bom dia, irmãos. Graça e paz da parte de Deus. Para mim é uma grande alegria estar aqui com os irmãos da comunidade missionária Manaim, conhecer o pastor Christian e Fabiana. Para a gente é de fato muito bom conhecer uma parte da família, né? E compartilhamos de uma mesma fé, compartilhamos do mesmo Espírito. Eu vi a glória de Deus se movendo aqui na hora do louvor. Coisas vão acontecer nessa manhã. Amém? Eu creio que você de fato veio porque Deus, na sua sabedoria, já tinha visto essa manhã. E eu creio que milagres que talvez você estava esperando há algum tempo, eles vão se manifestar hoje. Esse lugar está cheio da glória de Deus. O poder de Deus para curar está aqui. Ouvi o pastor falando do culto de quarta-feira e fiquei animado. Hoje pela manhã eu quero pregar sobre cura divina. Eu creio que se você está aqui com algum sintoma de enfermidade ou alguém da sua família, quero te dizer, é um bom momento para você conectar o seu coração com a palavra. Eu creio que a luz da palavra vai iluminar o seu coração. Eu gosto de um texto do Salmo 18, quando a Bíblia diz que Davi estava orando e disse: Senhor, lança luz sobre as minhas trevas. E alguns versículos seguintes ele diz: porque quando o Senhor ilumina a minha lâmpada, a Bíblia apresenta o espírito do homem, o nosso espírito, como uma lâmpada, como uma candeia. E de fato, quando Davi estava falando, ele não estava falando dessa lâmpada elétrica que a gente tem, ele estava falando de uma vela, de uma candeia. E ele disse: quando o Senhor ilumina a minha candeia, contigo eu posso saltar muralhas, contigo eu posso vencer exércitos. Talvez nós, por nós mesmos, tenhamos áreas da nossa vida que, como Davi, a gente está precisando de luz. Mas eu quero te dizer que quando a luz do Espírito de Deus, da palavra de Deus, vem sobre nós, ela ilumina a sua candeia. Talvez era trevas, mas quando a luz de Deus começa a brilhar no teu espírito, meu irmão, antes você podia ser alguém tímido, talvez antes você podia ser alguém que estava fadado ao fracasso, à derrota, mas quando a luz de Deus começa a brilhar no teu espírito, meu irmão, com ele você vai saltar muralhas, com ele você vai vencer exércitos, com ele você é maioria, amém? E eu quero te encorajar nessa manhã a crer em Deus mesmo, porque aquilo que é impossível só é impossível para quem não crê, mas a Bíblia diz que tudo é possível àquele que crê. Lucas capítulo 1, versículo 37, diz que para Deus não vai ter impossíveis em nenhuma das suas promessas. Eu gosto de uma versão da Bíblia que diz: porque para Yahvé nenhum rema será impossível. Não tem nenhuma palavra que Deus possa liberar sobre você, nenhuma palavra pronunciada, falada, que seja impossível. Então eu creio que coisas vão acontecer. Você está animado? Rapaz, eu creio que você está, e até porque o culto de domingo pela manhã, com um litoral bonito como vocês têm aqui em Santos, é culto de crente mesmo, né? Que coisa boa. Então a gente vai meditar um pouco na palavra. Eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo, por favor, em Marcos, no capítulo 3, a partir do versículo 1. O culto dessa manhã está sendo transmitido, pastor? Para os irmãos que estão em casa também, vocês também estão assistindo o culto, então tá bom. É só para não menosprezar, né? Os irmãos que estão, talvez não puderam estar aqui na igreja, mas que privilégio que você está conectado aqui com a gente. Eu creio que Deus vai falar com você. Podemos orar?
Pai amado, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor, pelo privilégio de nos expor a Tua palavra. Obrigado porque ela é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho, ela é iluminação para a nossa vida. Na Tua luz, Pai, nós podemos ver a luz. E eu declaro nessa manhã, a luz do conhecimento da Tua palavra chegando aos nossos corações, Pai, saciando a nossa fome, o nosso desejo por conhecer o Senhor, por, Pai, viver de forma plena a vida que o Senhor tem nos chamado a viver. Obrigado por Jesus. Ele é o centro de todas as coisas, Pai. Ele é o motivo pelo qual nos reunimos nessa manhã. E eu declaro em nome de Jesus o poder de Jesus, tocando cada vida, tocando cada espírito, iluminando a alma dos meus irmãos, tocando o corpo físico deles. Obrigado por milagres. Obrigado por ouvidos surdos ouvindo. Obrigado por olhos cegos vendo. Obrigado, Pai, por saúde sendo compartilhada à medida que a Sua palavra é compartilhada nessa manhã. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Algumas pessoas pensam, irmão, será que Deus realmente está interessado na minha saúde física? Eu posso te dizer, segundo as Escrituras, lá em Provérbios, no capítulo 4, versículos do 20 ao 23, a Bíblia diz: filho meu, atenta para as minhas palavras, e as minhas razões inclina os teus ouvidos. Não os deixes apartar-se dos teus olhos, guarda-os no mais íntimo do teu coração, porque eles são vida para quem os acha e saúde para o seu corpo. Amém? Irmãos, a palavra de Deus é vida para o teu espírito, mas ela é saúde para o seu corpo. E alguém vai dizer: pastor, eu não sei se Deus quer me curar. Irmão, se Deus não quisesse te curar, Ele não ia te permitir ouvir a palavra, porque a palavra já é um instrumento pelo qual a cura vai se manifestar. A questão é que muitas vezes a gente pode receber a palavra de forma descuidada. Não vou ler com você, mas Jesus fez uma parábola certa vez e disse que a semente, ela é a mesma, mas ela pode ser depositada em diferentes tipos de solo. Existe um tipo de solo onde a semente caiu no meio do caminho. A Bíblia diz que ela não foi entendida e as pessoas pisaram aquela semente. Amém, irmãos? Sabe que tem pessoas que vêm para a igreja com expectativa de que coisas aconteçam, mas tem gente que vem para a igreja às vezes só para cumprir o ritual religioso. E, irmãos, essa diferença, ela faz toda a diferença na nossa vida. Quando a gente vem para o culto, irmãos, com desejo de receber de Deus, eu quero te dizer, você vai sair daqui faminto. Um outro tipo outro tipo de solo, de fato, a semente caiu entre rochas. Ela caiu em um lugar de difícil acesso e ela começou a crescer, não é? Existe um outro tipo de solo, de fato, que foi entre espinhos. E a Bíblia diz que a palavra, ela fez com que aquela semente, ou a semente fez com que aquela planta crescesse, mas ela foi sufocada pelos cuidados da vida e pela fascinação das riquezas. Em outras palavras, é possível, irmãos, um crente, ele vir para a igreja, não entender e perder como primeiro tipo de solo. Mas existe uma outra possibilidade: o crente ouvir a palavra, mas deixar a palavra no coração juntamente com outros pensamentos e preocupações. A semente, a Bíblia não diz que a planta morreu, mas diz que ela ficou infrutífera. Em outras palavras, ela não alcançou o resultado que foi enviada para alcançar. Mas eu declaro sobre a sua vida que nessa manhã você é um bom solo para a palavra de Deus. E tudo que Deus tem para você vai frutificar, vai crescer, amém? Vai prosperar no solo do seu coração, por causa desse desejo. Mas aqui em Marcos, no capítulo 3, no versículo 1, a Bíblia diz assim: de novo, entrou Jesus na sinagoga e estava ali um homem que tinha ressequida uma das mãos. E estavam observando a Jesus para ver se o curaria em dia de sábado, a fim de o acusarem. Olha, Jesus na sinagoga, várias pessoas estavam reunidas naquele lugar. A sinagoga tinha ritos, a sinagoga tinha um procedimento, protocolos que deveriam ser seguidos. E a gente não vai entrar de forma minuciosa na ordem do que acontecia na sinagoga nesse momento, mas a Bíblia aponta que naquela sinagoga tinha um homem com a mão ressequida. Lucas, quando vai narrar essa passagem, diz que a mão daquele homem ressequida era a mão direita. A mão ressequida, a mão dele tinha sido mirrada. Muito provavelmente, aquele homem, irmãos, com a mão ressequida, ele, segundo a tradição, era um mendigo, porque ele não tinha mais a mão de trabalho, a mão que era usada para que ele pudesse produzir alguma coisa. Então era um homem, irmãos, marginalizado por causa da questão social. Era um homem que dentro da sinagoga também não era bem visto, porque quando os outros judeus olhavam para ele,
Eles pensavam, esse homem está doente, provavelmente ele deve ter cometido pecado. Então as pessoas não queriam se associar a ele. De fato, existiam espaços onde ele nem era bem-vindo dentro da sinagoga. E alguém vai dizer, pastor, Deus rejeitava pessoas? Não, irmãos, Deus rejeitava o pecado e a doença, porque existe uma grande associação entre as duas. Tenha calma, não jogue pedra em mim não, que eu vou lhe explicar o que eu estou falando. Mas Romanos, no capítulo 5, no versículo 12, a Bíblia diz que a morte entrou no mundo por causa do pecado. Na criação do mundo a gente não vê o dia que Deus criou doenças e enfermidades. Não teve o dia que Deus criou a zika, a chikungunya, a coceira nas costas. Coceira nas costas não é doença não, né, mano? Dependendo da coceira pode ser. Mas o que eu quero dizer é que Deus não criou a doença ou a enfermidade. Deus não projetou o homem para morrer. Deus projetou o homem para viver na sua presença. Apocalipse 4:11 diz que todas as coisas foram criadas para o seu prazer. Eu gosto disso, irmão. Você foi criado para o prazer de Deus. Deus tem prazer com a sua vida. Ele não quer ver você sofrendo, não. Se você, como pai, sabe dar boas dádivas aos seus filhos, saiba que Ele é um pai melhor do que você. Ele quer te dar boas dádivas mesmo. Ele quer que você participe do que Ele tem de melhor. Mas por causa do pecado, irmãos, a doença entrou no mundo, a morte entrou no mundo. E uma vez que a doença e a morte entraram no mundo, o homem, que era a imagem e semelhança de Deus, ele de alguma forma sofreu uma deformação naquilo que Deus queria que o homem vivesse. Então, quando Deus disse, eu não quero doença dentro do meu templo, alguém pode pensar que era cruel. Mas, irmãos, de fato era um símbolo para nós. Porque o templo que Deus se importa não é um templo com parede e tijolos, não. Na antiga aliança, o templo era construído e toda a simbologia do cuidado com o templo apontava para Cristo e para a sua obra realizada em nós. Juntos aqui, irmãos, nós somos a igreja. Separados, nós somos membros de Cristo. Amém? E membro só cresce conectado a membro. Vocês sabem disso. Eu não estou tirando a importância da igreja local, nem estou tirando a importância do templo. Irmãos, esse lugar é muito importante. Amém? Quantos aqui são gratos pela sua igreja? Irmãos, graças a Deus pelo que Deus fez na minha vida por causa de uma igreja local, por estar conectado a um corpo. Mas o que eu quero te dizer é que assim como Deus se importa, irmãos, com o andamento da sua obra, com o templo físico, irmãos, Deus está muito interessado com você, que é o templo da glória dele. Você é a arca. Estão acordando já. Irmão, você é a arca. A glória de Deus vive dentro de você. Deus está interessado que não tenha doença dentro desse templo aí. Ele quer ver você completamente saudável para cumprir a vontade dele para a sua vida. Não está tudo bem ter doença no templo. Deus não permitia, então por que a gente vai permitir hoje? A gente tem que pegar a palavra e entender o que a Bíblia diz. Porque, irmãos, uma vez que você entende, você vai ver que existe poder curador disponível nessa palavra. Jesus viu aquele homem, mão ressequida, do lado, indigno diante dos olhos das pessoas, talvez invisível para alguns, e tantas pessoas dizem, pastor, onde está Deus num tempo de tanta dificuldade como essa? E eu vou te responder, Deus está no mesmo lugar que Ele sempre teve. Ele é misericordioso. Não tem como, algumas pessoas dizem, pastor, porque Deus não tem misericórdia? Irmãos, Ele teve mais misericórdia do que você. Se você tem misericórdia de alguém, saiba que Deus é o Pai das misericórdias, a Bíblia diz. Ele está compadecido. E o que Deus fez, pastor, para resolver o problema? 2000 anos atrás, Ele enviou Jesus Cristo. Pessoas dizem, pastor, eu vejo a pandemia, vejo os problemas, vejo tanta coisa acontecendo. O que Deus fez? Irmãos, Deus enviou Jesus 2000 anos atrás. Jesus é a resposta para qualquer sofrimento que uma pessoa possa enfrentar. Jesus é a cura para qualquer doença. Jesus é a resposta para qualquer pergunta. Jesus é tudo o que nós precisamos. Mas a Bíblia diz em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira que seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, irmãos, o mundo foi amado, todas as pessoas foram amadas, mas Deus separou, Deus dividiu o mundo que foi amado em dois hemisférios: aqueles que creem e aqueles que não creem no Filho.
pessoas culpam Deus, quando na verdade elas deviam culpar a própria atitude delas de não crer no Filho. Mas uma vez que você crê, meu irmão, saiba de uma coisa: você não precisa perecer. Quantos aqui creem em Jesus? Você está no hemisfério dos salvos, daqueles que têm, irmãos, da parte de Deus, liberado poder para que haja cura sobre a sua vida. Mas vamos voltar aqui para a história. Diz que esse homem estava sendo observado agora pelos fariseus, e os fariseus estavam olhando Jesus, porque eles queriam acusá-lo. Jesus sabia, irmãos, que a partir daquele momento, a perseguição que o levaria à cruz seria consumada. Jesus viu o homem doente, Jesus viu os fariseus querendo acusá-lo. E o que Jesus fez? Irmãos, ele curou o homem do mesmo jeito. Já vou te dando o spoiler da história aqui. Ele curou o homem do mesmo jeito. Ele sabia que perseguição iria se levantar por causa daquilo que ele iria fazer, mas ele amava mais a pessoa, amava mais o enfermo do que a sua própria condição de conforto, de tranquilidade dentro da sociedade naquele momento. Versículo 3, Jesus disse para o homem da mão ressequida: vem para o meio. Irmãos, e esse texto para mim, a gente já poderia terminar o culto dessa manhã. Jesus olha para aquele homem indigno, Jesus olha para quem ninguém conseguia ver, Jesus olha para aquela pessoa marginalizada e diz para ele: eu tenho uma posição para você. Aquele homem tinha muitas desculpas pelas quais ele poderia dizer: não, eu não vou para o meio não, está lotado de fariseu aqui, o povo está querendo me pegar, o povo nem queria deixar eu entrar na sinagoga, eu não merecia entrar na sinagoga. Tudo bem, você não merecia, mas graças a Deus nem tudo é pelo seu merecimento. Graças a Deus existe uma mão estendida da parte de Deus para você. Não sei se você já enxergou dessa forma, mas graça é a mão de Deus estendida para o homem. Foi a graça que enviou Jesus, mas a fé é a mão do homem estendida para agarrar a mão de Deus. Vou repetir: graça é Deus estendendo a mão para você, fé é você estendendo a mão para receber a graça de Deus. Algumas pessoas acham, irmãos, que por causa do que elas fazem, elas vão conseguir merecer receber uma bênção. Uma vez o irmão Kenneth Hagin estava numa fila de oração, e ele estava orando por algumas pessoas enfermas, e ouviu a oração de uma mulher, dizendo: Senhor me cure, o Senhor sabe que eu sou a melhor crente que tem nessa igreja. Ah, meu Deus do céu. Disseram que tinha um irmão que era tão humilde na igreja que ele ganhou uma camisa, dizendo assim: eu sou o mais humilde. Depois de 25 dias tiveram que tomar a camisa dele, porque ele estava usando a camisa todo dia. Irmãos, não se trata do nosso merecimento. Se fosse pelo seu merecimento, irmãos, nós merecíamos morte, por causa dos pecados, por causa daquilo que nós fizemos, por causa da alta traição contra Deus. Mas, irmãos, nós temos um Deus gracioso. Eu quero te anunciar nessa manhã: existe uma graça, irmãos, que pode restaurar. Não importa qual seja o problema, Ele é restaurador por natureza. Restauração é da natureza de Deus. Mas se o homem estende a mão pela fé e recebe a graça dada. Mais uma vez, pessoas pensam: ah, pastor, eu vou importunar Deus até que Deus faça alguma coisa. Deus não vai fazer coisa nenhuma. Ele já fez na sua graça. Como minha esposa não está aqui, eu vou contar essa história, só para ilustrar para você o que é graça. Às vezes a gente sai, irmãos, eu sou prático nas saídas. Eu não gosto de ficar lendo cardápio, nem menu, nem conversando demais. Eu na verdade gosto de ir para o mesmo lugar que eu sempre vou. Às vezes eu vou para o restaurante e eu já sei qual valor vai dar a conta, porque eu vou pedir a mesma coisa e vou sentar na mesma mesa e vou comer e vou para casa feliz. Minha esposa não, irmãos, ela gosta de novidade. Tem mulher que é assim também, né? Aqui, já estou vendo aí pelo sorriso. Aí gosta de ver, pedir e tal. Quando eu chego, eu faço logo amizade com o garçom e já aviso o prato que eu vou querer. E às vezes eu peço primeiro e ela fica lendo o menu, fica lendo o menu. O meu prato chega, ela ainda está lendo às vezes. E aí eu como e ela fica esperando dela. Mas, irmãos, por causa do cuidado dela de ler o menu, ela sabe cada ingrediente que vem. Eu olho o nome do prato, ela vê os ingredientes, ela quer saber o que vai estar lá. Eu quero saber o nome, se o nome for bom, o prato deve ser bom. Ou a foto, né? Ou a comida que está na mesa do vizinho também, às vezes é importante. Mas ela chega o prato dela, irmãos, e às vezes eu digo: Manu,
que prato bonito, como você conseguiu isso? Ela disse, eu li o menu. Leia o menu, você vai conseguir comida boa. Não tem nada não, muito bonito. Dá um pedacinho. Aí eu já sei, irmãos, a resposta padrão é não. Você já pediu o seu, você podia pedir, você pediu o seu. Não, é só um pedacinho. A segunda resposta vai ser não. Terceira, dá só um pedacinho. Não, de novo. Irmãos, mas chega um ponto em que ela vai fazer assim, eu vou dizer, mano, dá um pedaço, ela vai dizer, toma. E empurra a comida, vai, toma, mata logo essa vontade de comer o meu prato. Sempre é assim, irmãos, há vários anos já, e eu creio que vai continuar assim por muitos anos. Mas ela já se acostumou com isso. E o que estou só dizendo funciona, irmão, persevere, viu? Se você pede e a sua esposa nega, e vá pedindo, uma hora dá certo. Mas, irmãos, empurrar a comida e dizer, tá bom, pode comer, isso é exatamente o oposto de graça. Dizer desgraça, né? Mas é o oposto de graça. Porque quando você pede, e a pessoa te dá porque você pediu, não foi uma expressão generosa do coração, foi uma resposta ao esforço que você fez. E algumas pessoas pensam que elas vão conseguir, irmãos, receber uma coisa de Deus por colocar Ele contra a parede. Deus, o Senhor vai ter que fazer, Deus, o Senhor vai ter que se mover. Irmãos, eu quero lembrar que quem criou tudo foi Ele. Nós não somos os criadores, Ele foi o Criador, Ele é o Criador. Nós recebemos a sua palavra, não é Ele que vai receber a nossa. Mas, irmãos, uma vez que Deus graciosamente enviou Jesus, Romanos no capítulo 8, no versículo 32, diz que aquele que não nos negou o seu próprio Filho, antes por nós o entregou, como não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas? Eu te pergunto, uma cura é muito caro para Deus? Não, deixa eu fazer uma pergunta melhor. Uma cura é mais cara para Deus do que a pessoa de Jesus? Não, irmãos, o Filho era o que o Pai tinha de mais precioso. Se Deus não negou Jesus para você, por que Ele vai negar a restauração do seu joelho nessa manhã? Por que Ele vai negar a cura para a sua coluna nessa manhã? Por que Ele vai negar bênção alguma? Deus não vai te negar, irmãos. Deus não vai te dar sem graça, não. Ele na sua graça já te deu com Cristo todas as coisas. Uma casa própria não é maior do que o filho. Se Ele te deu o filho, Ele vai te dar casa e tudo mais. Se Ele te deu o filho, Ele vai manifestar cura e tudo mais. Mas, irmãos, Cristo é a resposta de Deus. Qual a sua pergunta nessa manhã? Cristo é a resposta. Ele é o depósito, irmãos, de toda a riqueza gloriosa de Deus para nós. E aí você diz, pastor, Deus nos deu a resposta em Cristo. Ele fez mais do que isso. Irmãos, Ele nos trancou no cofre. Você está em Cristo. Diga, eu estou em Cristo. Esse homem recebeu uma posição, mas eu quero falar para você de uma posição bem maior. A posição que nós estamos em Cristo Jesus. De fato, aquilo era um símbolo. Aquele homem estava sendo posicionado para receber da bênção que estava naquele lugar. Eu sou esportista, jogo xadrez. Por que os irmãos viram? Xadrez é esporte, viu? Mas eu vi um amigo que gosta de futebol, ninguém considera, mas é esporte. Tem um amigo que gosta de futebol americano, e uma vez ele estava ilustrando algo que eu achei bem interessante. Ele disse, no futebol americano, quando você começa a organizar a estratégia para chegar lá no gol, fazer o gol, eu acho que é gol que eles fazem também. Tem muitos esportistas agora eu fiquei nervoso, falar futebol americano na frente de quem sabe, né? Mas eles tentam fazer o gol lá. E aí dentro da estratégia, eles lançam a bola, não para um jogador, eles lançam a bola para a posição. Então, o jogador, ele vai ter que derrubar quem tiver de derrubar, correr o quanto ele tiver de correr, mas ele precisa estar na posição certa, para que a bola que vai ser lançada seja recebida. Quero te dizer uma coisa, irmão, não existe falta de poder. Existe poder na posição certa. O problema é que muitas vezes a gente sai da posição. Muitas vezes a Bíblia aponta, Hebreus capítulo 11, versículo 6, que sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto importa que aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Tem uma versão da Bíblia em inglês que diz que aquele que se aproxima de Deus precisa crer em quem Ele é. Olhe para o seu vizinho e diga, creia em quem Deus é.
Êxodo 15, 26. Deus disse: eu sou o Senhor que te sara. Ele não disse eu faço cura. Ele disse eu sou. Ele não disse o que ele faz, ele disse quem ele é. Eu sou Jeová Rafa. Rafa é aquele que cura. Mas no hebraico existe uma imagem ligada a Rafa que eu achei bem interessante. Um comentarista bíblico, ele disse que existia uma imagem que era dada de Rafa. Era alguém que pegava um pano rasgado. Imagina, um pano rasgado, para que ele seja colocado junto, precisa de linha e de agulha, e de alguém habilidoso que vai costurar o pano. E o pano ele pode ser colocado em uma peça só, mas ele sempre vai ser um pano costurado. Mas Rafa é aquele que tem condição de ligar sem linha ou agulha. Você não entendeu ainda não? Rafa é aquele que tem condição de restaurar sem necessidade de linha ou de agulha. Ele vai colocar num pedaço só. Ele é restaurador. Nessa manhã, irmãos, o seu trabalho é crer no Jeová Rafa. Amém. Agora ele disse em Hebreus capítulo 11, versículo 6, o que eu queria te dizer é isso. Existe um comentarista bíblico chamado Rick Renner, ele é uma autoridade no grego, e ele disse que Hebreus 11:6, quando diz sem fé é impossível agradar a Deus, ele diz que na verdade a melhor tradução seria fora da fé é impossível agradar a Deus. Fé é uma posição, irmãos, onde nós entramos e nós não devemos mais sair. Amém? Jesus disse para aquele homem: venha. E mais uma vez, tem uma palavra bem interessante no grego para cura, existem várias, mas uma das palavras que eu gosto é a palavra terapeu. Essa palavra terapeu é de onde vem a nossa palavra terapia. Se você já foi num fisioterapeuta ou alguma coisa assim, você sabe que ele não vai fazer tudo por você. Ele vai te colocar na pior situação possível, até você sentir dor e ficar gemendo. Mas ele faz isso para te ajudar, é o que eles dizem. É brincadeira, irmão, brincadeira. Se tiver algum fisioterapeuta aí, tenha calma. Mas ele vai dizer para você: estica a perna. Não, já estou estica não, rapaz, estica mais, tem que alongar isso aí. E aí ele vai te dizer o que você deve fazer. Ele não vai tomar a posição por você, mas ele vai te instruir no que você deve fazer. Está comigo, irmãos? A palavra para cura usada como terapeu é exatamente isso. Jesus não pegou aquele homem e trouxe para o meio. Jesus disse para ele: vem para o meio. Pode parecer uma coisa simples, mas aquele homem estava se movendo em obediência à palavra que Jesus havia lançado. Louvado seja Deus. Algumas pessoas dentro da igreja ficam pensando: pastor, se Jesus me dissesse uma coisa, eu ia obedecer na hora. Mentira, irmãos. Irmãos já estão ficando com raiva de mim, né? Mas esse final de semana, o pastor Luiz Fernando é meu pastor aqui em Santos. Segunda-feira eu estou indo embora, então eu vou pregar à vontade. Amanhã, já é amanhã, né? Não vai dar tempo de me pegar, não. Mas, irmãos, se você não obedece a palavra de Jesus agora, você não obedeceria vendo ele pessoalmente, não, viu? Porque muita gente ouviu pessoalmente, mas não creu. Graças a Deus pela pessoa do Espírito Santo. Amém? Que veio nos iluminar sobre a palavra. Nós estamos em uma condição muito mais favorável. Mas o que eu quero te dizer nessa manhã, talvez Deus te dê comandos hoje de manhã. Obedeça aos comandos do Espírito de Deus. A voz do Espírito Santo autorizada, a voz do Espírito Santo no seu homem interior, ela é o próprio Deus falando. Eu gosto de uma frase do irmão Reagan. Ele disse: irmãos, nós precisamos começar a ter fé em Deus, e não apenas no Deus que está sentado sobre um alto e sublime trono, mas no Deus que está vivendo dentro de nós, na pessoa do seu Espírito. Não é para que eu me sinta mais especial, mas é porque eu preciso dar crédito à voz do Espírito Santo, porque 100% das vezes que você obedecer ao Espírito Santo, você vai ter sucesso na sua vida. Ele vai te guiar em como você pode sair de situações difíceis. Mas mais uma vez, o poder está na posição, e o poder está disponível na obediência. Em Lucas, a Bíblia fala sobre 10 leprosos que se aproximaram de Jesus. Diz que 10 leprosos chegaram lá, doentes, e os 10 leprosos saíram doentes do mesmo jeito. Jesus disse para eles: vão e se mostrem aos sacerdotes. Mostrem ao sacerdote, cumpra o que foi dito pela lei. Mas eles saíram com a mesma lepra que eles tinham entrado. Mas a Bíblia diz que indo
eles foram curados. Está aqui, irmãos? Depois você lê o texto para conferir. Eles chegaram leprosos, eles saíram leprosos, mas eles saíram leprosos com uma palavra. E na obediência à palavra dada, o poder de cura se manifestou. Eu sei que legalmente a palavra para cura já tinha sido dada. Eu não estou falando de algo legal. Eu quero só te mostrar algo. Muitas vezes, irmãos, o físico não vai acompanhar o que aconteceu no reino do Espírito. A palavra de cura já tinha sido liberada. O físico não tinha sido visto ainda. Mas é exatamente isso que a Bíblia ensina sobre fé. Não ser guiado pelo que você está vendo ou sentindo, mas ser guiado por aquilo que Deus diz. O irmão Smith Wigglesworth, ele dizia que uma definição de fé simples é: Deus disse, eu creio e ponto final. Está aqui, irmãos? Quando começa a ficar mais complicado do que isso, é porque a gente está arrumando teologia para dificultar a nossa vida. Fé simples. Deus disse na palavra. Ah, pastor, mas está todo mundo falando o contrário. Paulo disse: seja todo mundo mentiroso e Deus verdadeiro. Deus está dizendo que você está curado, você está vendo doença no seu corpo. Irmão, não se preocupa com o que você está vendo, obedece à palavra. Aqueles homens, indo eles, quando eles foram se mostrar para o sacerdote, tinha um ritual que tinha que ser cumprido. E se eles fossem encontrados leprosos na presença do sacerdote, irmãos, eles iriam passar uma vergonha e uma humilhação pública. Mas aqueles homens, sobre a palavra de Jesus, decidiram obedecer a despeito de qualquer vergonha que eles pudessem passar. Deixa eu te dizer uma palavra nessa manhã para o seu coração. Irmãos, não tenha medo de ter fé em Deus. Deus nunca vai te guiar para o prejuízo. Deus nunca vai te deixar sozinho para passar vergonha. Se você se mantiver na obediência, cura vai se manifestar. Tem um trecho de um livro chamado Curando os Enfermos, do irmão T.L. Osborne, que ele disse a respeito da nossa responsabilidade. Eu disse: graça é a mão de Deus estendida, fé é a nossa mão estendida. A mão de Deus sempre é maior do que a nossa mão. A mão de Deus, a graça de Deus é maior do que muitas vezes a nossa condição de fé. E Deus nos ajuda, Deus manifesta socorro para que a fé que você tem seja atendida, respondida. E o irmão T.L. Osborne disse assim: Deus nunca nos disse para fazer uma coisa que não podemos fazer. Amém? Ele disse: ver o cumprimento da sua promessa é mais do que uma questão de obediência. É mais uma questão de obediência do que de fé consciente. Fé é fazer o que Deus nos diz para fazer e depois esperar que Ele faça o que nos disse que faria. Então não é cobrar Deus, é confiar na palavra do seu Pai. Amém, irmãos? Ele disse: Noé construiu uma arca, Deus inundou a terra. Moisés estendeu a vara, Deus dividiu as águas. Josué marchou ao redor das muralhas de Jericó, Deus as derrubou. Elias golpeou as águas, Deus as dividiu. Eliseu jogou o cajado no rio, Deus fez o machado boiar. Naamã mergulhou 7 vezes, Deus curou a lepra. Jesus disse que é o cristão que deve impor as mãos sobre os enfermos e Deus os curará. Porque Deus diz, e Deus está dizendo isso para você hoje de manhã: você faz uma coisa pequena, eu faço uma coisa grande. Você faz uma coisa tola, eu faço uma coisa sábio. Você faz algo que somente um ser humano pode fazer, e eu farei algo que somente eu, Deus, posso fazer. Aleluia! Louvado seja Deus. Jesus não colocou aquele homem no meio, mas irmão, Jesus disse para ele: venha você, creia nas minhas palavras, escuta o que eu estou te dizendo, porque poder está fluindo nessa posição. Irmãos, boas notícias, você está em Cristo Jesus. Você foi restaurado à posição de onde você nunca deveria ter saído, ou nós nunca deveríamos ter saído. Gosto muito quando em Colossenses Paulo diz para os irmãos: aos irmãos em Cristo, em Colossos. Em outras palavras, os irmãos que estão posicionados em Cristo e que estão na cidade de Colossos. Eu não vou resistir, eu vou fazer a piada. Aos irmãos em Santos que estão em Santos. Essa piada velha demais, bicho. Mas, irmão, perdão aí. Piada com cidade, nome ninguém faz, porque todo mundo já fez, né? Mas eu tinha que fazer. É melhor do que falar das curvas da estrada de Santos. Mas
O que eu quero te dizer é que, independente de onde você esteja fisicamente, existe uma posição no Espírito, onde todo o poder de Deus, toda a riqueza de Deus, toda a glória de Deus já está fluindo. Se você está em Cristo, você está bem posicionado para receber o seu milagre. Existe poder fluindo nessa posição. Paulo entendia isso. Em Gálatas, no capítulo 2, eu sei que você conhece esse texto, todo crente conhece. No capítulo 2, no versículos 19 e 20, quando Paulo chega a dizer: eu sei que eu fui crucificado com Cristo, já não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Alguém vai dizer: ah, pastor, eu queria tanto ser como Paulo e um dia ter coragem de dizer: é Cristo que vive em mim. Mas o que Paulo está falando aqui não é a respeito da sua maturidade cristã. Paulo está falando a respeito da nova posição em Cristo. Essa posição onde a riqueza de Deus, onde a graça de Deus está livre para fluir sobre a sua vida. Deixa eu te falar, irmãos, muitos dos impedimentos de um crente para receber cura, é ele mesmo que coloca, não é Deus. Às vezes pessoas atribuem falta a Deus, dizendo porque Deus não liberou o poder. Não, o poder está liberado, mas o poder está liberado em um lugar específico, em Cristo Jesus, pelo conhecimento da verdade, pela fé no que Deus diz. Eu quero te dizer, existe uma fonte de poder jorrando sobre a sua vida. E quando você responde a Deus, essa fonte de poder vai estar livre para operar sobre você. Existe uma tradução em inglês que eu gosto muito da Bíblia, The Passion, e ele diz assim no versículo 20: a minha antiga identidade foi co-crucificada com o Messias e não vive mais. Tem pessoas com quem a gente conversa que diz: ah, pastor, eu sou doente, mas é porque mamãe é doente, vovó é doente, e minha bisavó era mais doente do que elas duas. Irmãos, eu entendo, eu não estou dizendo que isso não é um fato não, mas graças a Deus fatos mudam. Mas o que Deus diz não passa, não vai mudar, não vai alterar. Não importa qual era a tua identidade. Irmãos, uma vez que você está em Cristo, você recebeu a identidade nova. Eu não sei quantos aqui já mudaram de algum tipo de documento que muda a numeração, mas às vezes demoram meses para a gente se adequar à numeração nova. Você estava acostumado com um tipo de número, agora você recebeu um número novo. Eu tenho boas notícias para você, irmãos. Deus trocou o seu crachá. No lugar que tinha a sua foto, Ele colocou a foto de Jesus. No lugar que tinha o seu nome, Ele colocou o nome de Jesus. Deus mudou o teu login, a tua senha, meu irmão. E quando você ora agora, Deus não vai responder você, mas Ele responde em Cristo Jesus. Ele te vê em Cristo, Ele te abençoa em Cristo, Ele te cura em Cristo. A sua identidade velha não vale mais, mas a nova identidade, ela vai fazer toda a diferença. Ele disse: olha, agora a essência dessa nova vida não é mais minha, porque o ungido vive a sua vida através de mim. Se a vida que você vive agora é a vida de Cristo, saiba de uma coisa: doença ou enfermidade alguma tem mais autoridade para estar no seu corpo, porque a vida de Cristo é maior do que a morte do diabo. Marcos no capítulo 1, um homem leproso, também abandonado, também indigno segundo a lei, diz: se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. Jesus corrige a crença daquele homem e diz: meu filho, antes de eu te curar, saiba de uma coisa, eu quero, fica limpo da tua lepra. Se Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente, se você pudesse perguntar para Ele: Senhor, o Senhor quer me curar? A resposta dele seria exatamente a mesma: eu quero. Por quê? Ele não muda. Ah, pastor, mas eu sou outra pessoa. Mas a vontade dele é a mesma. Deus não faz acepção de pessoas. Eu quero, fica limpo. E Jesus toca no leproso. Segundo a lei, se um homem é tocado pelo leproso, vai ficar leproso também. Mas segundo a verdade em Cristo Jesus, quando a vida de Deus toca na lepra, irmãos, é o leproso que fica limpo. Jesus sabia o que os fariseus iam dizer, mas ele estava cheio da vida de Deus. Eu quero te dizer, meu irmão, a vida de Deus está aqui. Talvez você está esperando um momento de uma oração. Talvez eu vá orar por pessoas que estão doentes hoje depois do culto. Mas saiba de uma coisa, meu irmão, a vida de Jesus já está sobre você. Você nem precisa esperar uma imposição de mãos, não. Você já pode receber agora mesmo. Pela fé, recebe. A vida de Deus está sobre você. A vida de Deus está sobre você. Aleluia. Um dia, irmãos, o pecado trouxe morte. Um dia o pecado roubou a vida que estava sobre Adão. Deus cria aquele boneco de barro e Ele sopra naquele boneco, irmãos, o fôlego de vida. Quando Adão nasceu naquele momento, ele recebeu a vida de Deus. Por causa do pecado, a vida de Deus foi perdida. E o homem, irmãos,
Não, tranquilo, senhor desculpa aí. A vida de Deus foi perdida. Irmãos, naquele momento que ele perdeu a vida de Deus, no momento que ele pecou, ele perdeu a natureza daquela vida. O homem era agora só um pedaço de carne, andando por aí, sem comunhão com Deus, de espírito para espírito. Mas irmãos, graças a Deus por causa de Jesus. João no capítulo 3, quando Nicodemos vai encontrar com ele, e diz: o que é que eu faço para ver o reino de Deus? Ele disse: do jeito que você está, por causa do pecado, você não merece. Não tem como você ver o reino. Mas saiba de uma coisa: se você nascer de novo, uma nova identidade vai te ser dada, uma nova posição vai ser colocada para você. Como é que funciona isso? Sabe o vento, que você não sabe de onde vem nem para onde vai? Irmãos, quando você nasceu de novo, aquele vento que foi perdido, aquele espírito soprado sobre Adão, que um dia foi perdido por causa da doença, está liberado sobre você. Você está cheio da vida de Deus. Repete comigo, diga: eu estou cheio da vida de Deus. Existe poder disponível para você. Tem um texto, eu já estou finalizando, lá em Isaías capítulo 33, versículo 24, perdão. Isaías 33, versículo 24. Eu sei, antes que alguém diga, esse texto ele é um texto escatológico mesmo, apontando para o futuro de Israel. Mas existe um padrão aqui que eu quero que você enxergue. Esse padrão se repete nas Escrituras, e ainda que a gente não leia todos os textos, eu quero só que você compreenda aqui um fato. Irmãos, graças a Deus, nós estamos em uma melhor aliança, baseada em superiores promessas. Graças a Deus pelo futuro profético para a nação de Israel, mas graças a Deus pela verdade que nós temos hoje em Cristo Jesus. A Bíblia diz em Hebreus no capítulo 6, que um homem que recebe o conhecimento da verdade, o dom de Deus, que recebe a vida em Cristo Jesus, ele pode chegar a experimentar poderes do mundo vindouro. Um dia o reino de Deus vai ser visto, um dia o reino de Deus vai ter evidências muito claras. Mas o que um dia o mundo inteiro vai ver, já é verdade em nós, porque nós já estamos nesse reino. Você não vai entrar no reino de Deus quando Jesus vier reinar sobre toda a terra. Você já está no reino de Deus e Jesus já é seu rei. Pode não ser visível para todo mundo, mas já é verdade em você. O texto diz: nenhum morador de Jerusalém dirá estou doente, porque ao povo que habita nela perdoar-se-lhe-á a sua iniquidade. Se a palavra diz porque, ela está justificando a razão de ninguém poder dizer estou doente. Qual a razão da doença ter sido banida de Jerusalém nesse momento? Porque a sua iniquidade será perdoada. A Nova Bíblia Viva diz assim nesse texto: nenhum morador de Jerusalém dirá estou doente e desamparado, porque o Senhor perdoará os seus pecados e os abençoará. Irmãos, eu tenho boas notícias para você. Em Cristo existe perdão, em Cristo existe cura. Se você foi perdoado, doença ou enfermidade alguma tem direito de estar no seu corpo, porque você foi restaurado à vida que um dia foi perdida. Graças a Deus, irmãos, nós estamos vivendo uma nova realidade. E quando a gente passa a crer nisso, a gente passa a desfrutar desse tipo de texto. Ah, pastor, mas eu não me sinto perdoado. Não importa como você se sente, aceite o que a palavra de Deus diz ao teu respeito, e os teus sentimentos vão seguir o que Deus diz. Lá em Isaías 43, 25, Deus disse: eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões, por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Quantos perdoados nós temos aqui hoje de manhã? Deus disse, irmãos, que por amor dele mesmo. Alguém pode pensar: ah, pastor, é por amor a mim? Não, Deus disse que por amor de si mesmo. Ele olha para você, sabe que você é imagem e semelhança dele. Por amor de si mesmo, ele disse: meu filho não pode estar mais levando condenação sobre ele. Talvez você está aqui e está pensando: ah, pastor, mas talvez eu fiquei doente por causa de algo que eu fiz. Irmão, receba perdão e não deixe o diabo te escravizar mais. Pode ser que você tenha feito uma coisa errada, pode ser que não. Por causa do pecado de Adão, irmãos, existe
um nível onde Satanás ele tenta tocar mesmo no corpo do homem, ele tenta atrapalhar o nascimento de criança, ele tenta destruir, porque é o que ele sempre fez. Mas eu quero te dizer, irmãos, que a partir do momento que você, pela fé, compreende o que Jesus veio fazer, irmãos, a legalidade é tirada do diabo. Por causa de mim? Não, por causa de Jesus. A vida de Deus está sobre você nessa manhã. Eu quero ler mais 2, 3 versículos aqui, mas só para te deixar consciente. O Pai já preparou uma mesa de cura nesse lugar. Tem uma mesa posta. E você não precisa ficar perguntando muito. Estou ministrando a palavra para que você saiba que é seu direito de filho estender a mão e comer o pão dos filhos. Cura é pão para os filhos. Deus não está te privando de nada. Mas o problema é que, mais uma vez, irmãos, é na nossa mentalidade. Enquanto a gente enxerga barreiras, barreiras vão existir, mas não tem mais barreiras entre você e o seu pai. Cura está liberada para você. Lembra do filho pródigo? Eu gosto muito desse exemplo. O filho pródigo pediu sua herança, gastou tudo como não deveria ter gasto, deu tchau à casa do pai e foi viver uma vida miserável. Chegou um determinado momento que a ficha caiu, e eu sei que o contexto dessa parábola, Jesus estava falando especialmente com os fariseus e com os doutores da lei. Eu sei que nós focamos muitas vezes no retorno à casa do pai, e de fato é maravilhoso compreender essa verdade. Mas Jesus estava falando ali a respeito dos filhos mais velhos que estavam ouvindo aquela parábola. Gente que estava colocando impedimento para as pessoas não receberem. Gente que talvez estava com uma mentalidade daquela irmã. Está vendo aquela pessoa ali? Ela não merece não. Eu lembro, irmãos, de um lugar que eu fui ministrar, e tinha uma senhora, a gente estava numa sessão, a gente tem lá um centro de cura, um lugar onde a gente ministra para pessoas que estão enfermas, lá em Campina Grande e em algumas outras cidades. E graças a Deus a gente tem visto milagres extraordinários acontecendo. Mas eu lembro, essa senhora foi no primeiro dia, e no final do culto, um dos irmãos que estavam ministrando foi falar com ela, e perguntaram para ela assim: senhora, a senhora gostou da ministração? Ela disse: olha, meu filho, eu não gostei de vocês, não gostei dessa igreja, eu não gostei desse pastor, eu não gostei de nada. Eu estou aqui só para agradar meu filho, que pediu para eu vir. Rapaz, é muito bom você ministrar quando o povo está receptivo, né? É uma delícia, irmão. Você vê que a pessoa queria que você calasse a boca e saísse do púlpito. Graças a Deus não tem ninguém me olhando assim nessa manhã, né? Talvez tenha alguém dormindo ali, mas Deus está vendo. Mas, irmãos, essa mulher disse: eu não gostei não. Aí, tá bom, tudo bem, vieram, pastor, aquela mulher ali, ó, ela não gostou do senhor, não gostou da igreja, não gostou de nada. Eu disse: não, irmãos, deixa ela ficar, deixa a palavra ser ministrada no coração dela. Na sexta-feira, irmãos, a gente passa a semana inteira ensinando o que a palavra diz, e no último dia a gente impõe as mãos sobre os enfermos. E eu lembro que eu impus as mãos sobre aquela mulher. Irmãos, o poder de Deus estava tão forte naquele lugar, foi perceptível. A unção veio sobre ela. Algo começou a acontecer, o poder estava operando no seu corpo. Depois do culto, foram perguntar para ela, para recolher o testemunho. Disseram: e aí? Ela disse: aquela dor que eu tinha, que não passava nunca, que era uma dor crônica nas costas, ela foi embora, eu fui completamente curada. Mas eu não gosto de vocês, eu não gosto dessa igreja, eu não venho me congregar aqui. Rapaz... E eu fiquei pensando, irmãos, aquela senhora deve estar muito grata, porque eu não sou Deus. Porque se eu fosse Deus, irmãos, eu tenho impressão que eu não ia curar aquela mulher, não. Eu estou sendo honesto com você nessa manhã aqui. Irmãos, Ele é mais misericordioso do que nós. Ele consegue enxergar, irmãos, claro, eu sei que coisas boas podem acontecer na vida daquela mulher, por causa daquela cura, pode ser uma abertura para o Evangelho. Eu sei, irmãos, Deus é mais sábio. Você está comigo? Mas não se trata do nosso merecimento. O que eu quero te dizer, irmãos, existe um caminho normal para as coisas acontecerem. Rejeitar não é o caminho para receber. Mas existem momentos que a misericórdia de Deus, ela vai extravasar a nossa capacidade de explicar por que alguma coisa aconteceu. Porque no final do culto o irmão chegou para mim e disse: mas pastor, como é que Deus cura logo aquela mulher? Eu não sei, irmãos, eu não vou explicar a bondade de Deus, a misericórdia de Deus. Eu sei que Ele está pronto para fazer. Eu quero te dizer, independente do teu merecimento, talvez você se sinta indigno nessa manhã, ou talvez você seja e nem sinta. Mas não se trata do teu merecimento, é o merecimento de Jesus.
Aquele filho chegou, decorou um texto dizendo: eu vou te chegar lá, eu vou dizer para o meu pai: pai, pequei contra os céus, pequei contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, me recebe como um dos seus servos aí. E aí quando ele chegou, viu o pai de braços abertos, ele pegou, irmãos, o texto, ele pegou um bloco de notas e disse: pai, pequei contra os céus, pequei contra ti. E o pai disse: cala a boca, rapaz, me dá um abraço. Versão nordestina lá. Deixa de falar besteira, rapaz, eu te amo demais, vem cá. Troca a sandália dos pés, bota um anel no dedo, troca a roupa dele. Rapaz, vai ter festa por causa desse rapaz. Tudo que é meu é seu, meu filho. Tudo que é seu é meu. Venha porque a gente vai celebrar. Eita, irmãos, eu creio que hoje de manhã ainda é uma manhã de celebração. E diz que o filho mais velho ouviu a música tocando e disse: que barulho é esse? O que é que está acontecendo? Não, estão fazendo uma festa. Uma festa? Por quê? Sabe o teu irmão que foi embora e gastou tudo que tinha, voltou e teu pai está fazendo uma festa para ele. Irmãos, aquele homem ficou indignado. E aí ele chega para o pai e diz: há tanto tempo eu estou te servindo, nem um cabrito para comer com meus amigos o Senhor me deu. E para esse, o Senhor matou o boi cevado. O Senhor deu a melhor festa. Irmãos, tem tanto crente com mentalidade de cabrito dentro da igreja. Rapaz, Deus fez isso por alguém. O irmão ganhou uma casa própria, um monte de gente feliz. Mas a minha que devia ter saído, não saiu ainda. Mentalidade de cabrito mesmo. Talvez você veio para a igreja atrás de receber as suas próprias, as minhas coisas, a minha prosperidade, a minha bênção, a minha vida, a minha isso, a minha aquilo. Irmão, está na hora de sair dessa mentalidade de cabrito, essa mentalidade de merecimento, e começar a entrar numa mentalidade de filho. Ele disse: meu filho, pare de pensar como escravo, quando você é meu filho. Tudo que eu tenho é seu. Eu não estou te privando de nada, mas a tua mentalidade está te impedindo de receber o que eu tenho para você. Tudo que está aqui já é seu, irmão. Toda a provisão do céu, todo o poder que Deus tem lá no trono, já estão disponíveis para tocar a sua vida. Na hora que você precisa receber cura para uma enfermidade, poder já está disponível. O poder de Deus está sobre nós nessa manhã. Esse lugar está cheio do poder curador de Deus. E tudo que você tem que fazer é receber, irmão. Já é seu, já é seu. Mas eu não me sinto, não importa como você se sente, aprenda a receber. Aleluia, aleluia. Tem uma história, irmãos, a história é comprida, não vou contar tudo, de um missionário chamado David Livingstone, que passou um tempo evangelizando a África, e eu gosto de ouvir sobre isso. Ele saiu evangelizando no meio das tribos, e depois de um tempo não ouviram notícia dele, mandaram um homem lá, Dr. Stanley, para ir documentar o que ele estava fazendo na África. E ele estava passando de tribo em... Eu estou já acabando, viu, irmão? Já tocou o relógio. Eu acabo 4 a 5 vezes, essa já é a minha terceira. Ele estava lá documentando o que o doutor David Livingstone estava fazendo. E aí ele disse: olha, o que você conseguiu de progresso? Ele disse: até agora nada. Toda vez que eu chego num lugar, a tribo não quer me receber. E aí depois de algum tempo ele fez uma aliança com um chefe de uma tribo muito grande. Ele conheceu o homem e eles disseram: olha, faça uma aliança com ele. Eu sei que eles tinham os costumes deles da África lá, mas parte do costume de aliança que eles tinham lá era de um dar presentes ao outro. Ele disse: tudo bem, a gente vai ser irmão de aliança, mas você vai me dar alguma coisa e eu vou te dar uma coisa. E tudo que David Livingstone tinha, irmãos, era um cabrito. Falando em cabrito, era uma cabrinha que dava leite para ele, porque ele tinha alguns problemas do estômago. E ele gostava de tomar o leite da cabrinha. Quando começava a ficar muito ácido, ele jogava leite para dentro e dava tudo certo. E quando ele disse: a gente vai fechar a aliança, o chefe da tribo disse: o que eu quero de você é essa cabra. Ele disse: mas minha cabrinha não. O senhor quer minha roupa, o que o senhor quiser eu lhe dou. Minha cabra não. Ele disse: eu quero a cabra. E o doutor Stanley, que estava com ele, disse: rapaz, esse homem tem muitos rebanhos. Se ele está te pedindo uma cabra, dê a cabra para ele. E ele ficou, irmãos, se a cabra ia ou se a cabra ficava. O pensamento era esse: minha cabra vai ou minha cabra fica. Ele disse: eu vou entrar em aliança com esse homem, leva a cabra. E aí o chefe da tribo pegou a cabra, pegou um pedaço de pau desse tamanho e disse: tome para você agora, pode ir que esse é o seu presente. Ele disse: ele trocou.
trocou a minha cabra por um pedaço de pau. No meio da África, cheio de madeira. Eu podia pegar qualquer madeira e ter feito um bastão, como esse bastão que ele me deu. E ele indignado, mas a tribo era muito grande lá, irmãos. Ele não ia brigar com o homem, bater boca. Ele disse, eu vou me embora. Tchau, cabrinho. Começou a andar e começou a ir na circunvizinhança. Só que ele notou que agora as tribos que se fechavam e não recebiam ele, quando olhavam para ele, abriam as portas e começavam a dar presentes para ele. O senhor quer uma capa? Ele disse, quero. O senhor quer comida? Quero. O senhor quer isso? O senhor quer aquilo? E onde ele chegava, ele tinha favor, porque ele tinha recebido, na verdade, um cetro daquele rei tribal. E o que ele tinha dado para aquele homem era agora um símbolo da aliança que agora ele tinha. E por causa da aliança que ele tinha com aquele homem, ele não perdeu a cabra, irmãos. Ele ganhou tudo o que ele tinha necessidade. Eu quero te dizer, irmãos, uma vez que você voltou para a casa do Pai, Deus não está tomando o teu tempo, Deus não está tomando o teu talento, Deus não está tomando o teu dinheiro. Irmãos, Ele está te dando o privilégio de entrar em aliança com Ele. E quando você entra em aliança com o Todo-Poderoso, tudo que Ele é, tudo que Ele tem, tudo que Ele pode, já estão disponíveis para você. Se você precisa receber cura nessa manhã, meu irmão, tudo que Deus é, tudo que Ele tem e tudo que Ele pode, estão disponíveis para você. Rapaz, eu estou te dando bons motivos agora, para você se posicionar e receber. Já está disponível, já está dado, já foi entregue. Deus não vai tomar de volta não, Ele não se arrependeu. Ele colocou um cetro na sua mão, e Ele disse para você agora, rapaz, você vai reinar em vida. Você não vai reinar sobre outras pessoas, mas você vai reinar sobre o diabo. Você vai dizer, diabo parou, não aceito mais doença no meu corpo. Hoje de manhã eu recebo restauração. Hoje de manhã eu recebo o poder curador de Deus entrando em operação em cada área do meu corpo. Quantos aqui estão prontos para receber já, irmãos? Já foi dado, já foi dado. Romanos 8, versículo 11, para finalizar. Ele disse, se habita em vós. Quinta vez. Pronto, agora é que acaba. Queria chamar o grupo de louvor, irmãos, para os irmãos pensarem que eu estou acabando mesmo. Romanos 8, versículo 11, ele disse, se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos. Esse mesmo. Não tem, irmãos, um Espírito Santo novato. Não é um Espírito Santo júnior. É o Espírito Santo que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Esse mesmo que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, vivificará o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. Essa palavra grega é zoeposeu, significa derramar vida sobre você. Agora, o Espírito Santo está vivendo dentro de você. Não vai vir poder do céu para cair sobre você hoje de manhã. O Espírito Santo que está dentro de você vai fazer essa vida borbulhar. Você vai sair daqui curado, irmão. A vida de Deus vai ser liberada sobre o seu corpo. Eu lembro uma vez eu estava sobrevoando a cidade de Petrolina, e lá eles têm muitas plantações de uva, e é muito bonito. E eu vi que enquanto o avião estava se aproximando já para aproximação final para pousar, dava para ver o Rio São Francisco. Ao redor do rio estava tudo verde, mas quando distanciava do rio, tudo seco. Era seca de um lado, o rio, e uma parte verde ao redor do rio. E no meio da parte seca existiam quadradinhos verdes, irmãos. Tudo era seco fora, mas naquele quadradinho estava verde. Por quê? Por causa da irrigação. Existiam canos que passam por baixo da terra, que vão bombeando a água do Rio São Francisco para aqueles parreirais, e de forma que não importa o que esteja acontecendo lá de fora, se está chovendo ou não, existe água disponível para aquele parreiral. Eu quero te dizer, não importa o que está acontecendo do lado de fora, o Espírito Santo, irmãos, o Espírito Santo está aqui, mas o Espírito Santo está dentro de você. Ele está liberando a vida de Deus. Ele está liberando tanta vida quanto seja necessária. Ele está liberando vida para matar o câncer. Ele está liberando vida para tirar o Covid. Ele está liberando vida para restaurar o pulmão. Ele está liberando vida para o seu fígado. Ele está liberando vida para os seus rins. Ele está liberando restauração sobre o que eu tenho que fazer, pastor? Recebe, irmãos. Pela fé toma posse do que é seu. Não importa o que você está vendo, Deus já está operando aqui. Você consegue
reconhecer o poder, irmãos, esse lugar está cheio de poder agora. O poder do Espírito Santo está aqui para curar. Se você está aqui com algum sintoma de enfermidade, eu queria que você viesse aqui à frente. Eu ainda quero, né? Vem aqui à frente. Eu quero impor minhas mãos sobre você. Poder de